vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados, pecaminosa. Na internet, o nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões. Essa semana tomou conta das redes sociais uma declaração do pastor Paulo Júnior, que é muito conhecido nas redes sociais, e se você já ouviu alguma pregação dele, você certamente já entendeu que ele sempre foi muito afrontoso, sempre denunciou com muita veracidade, com muita ênfase ali o pecado de muitas pessoas, sempre batendo nessas pessoas, e por vezes ele até citou nomes, e é acerca disso que eu quero falar, de um determinado vídeo lá atrás, onde o pastor Paulo Júnior cita o nome do pastor Marco Feliciano, ali dentre tantos outros líderes que ele já citou em suas pregações, principalmente quando se tratava de líderes e pastores pentecostais e neopentecostais, era sempre o alvo ali das pregações e das afrontas do pastor Paulo Júnior, e essa forma de enfatizar, de citar nomes é muito conhecida no nosso meio, aí, no meio cristão, e tem até outros pastores, como Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que afrontam também os pentecostais, no sentido de, biblicamente falando, aqui eu quero deixar bem claro, mas quando se tratava de Paulo Júnior, parece que tinha um que a mais, parece que existia ali uma raiva, né? Alguns identificavam como alguém que era raivoso em cima do púlpito, e foi sobre esse ponto que ele foi muitas vezes e duramente criticado por muitos líderes, por muitos pastores, e ele próprio nessa declaração fala que ele por muitas vezes se exacerbou, ou seja, passou dos limites, e aquela raiva, aquela dureza que ele trazia nas suas mensagens, ele começou a passar para a sua igreja, transmitindo para os liderados essa dureza, essa incisividade em cima do púlpito, passando até mesmo para sua família, enfrentando ali problemas, como ele mesmo deixa bem claro. É claro que ele não fala abertamente no vídeo, mas deixa bem claro no vídeo que enfrentou e enfrenta esses problemas, e pasmem os senhores, por muitas vezes ele disse que até foi chamado pelo conselho pastoral, pelo conselho da igreja, mas que de alguma forma ou de outra conseguiu persuadir ali com palavras esses líderes, permanecendo da mesma forma, cometendo os mesmos erros, mas que agora havia chegado no ponto máximo, que agora ele não tinha mais como prosseguir, foi chamado, foi afastado, foi excluído do ministério, é o que ele próprio diz, que agora iria mudar de igreja, ir para outra igreja, iria começar tudo do zero, iria passar por uma faculdade de teologia, recomeçando a sua vida, talvez ministerial, quem sabe, mas isso tudo lá para frente ele deixa muito bem claro isso. Mas teria ele se equivocado no seu ministério? Teria ele entendido mal o seu chamado? Não sabemos, e isso vai ficar aí uma boa pergunta por longos anos, quem sabe, ou talvez ele um dia possa esclarecer, já que no vídeo ali, por muitas vezes, ele enfatiza que ele veio para confessar o pecado dele publicamente, mas ele não expõe abertamente quais seriam esses pecados, se sim, seriam apenas, como ele deixa ali meio claro no vídeo, que seriam pecados relacionados à sua postura pastoral, e ele começa o vídeo ali, aquela declaração falando a respeito das características de um bom ministro, de um bom pastor, aquilo que ele deve carregar, que ele deve enfatizar em seu ministério. Isso tudo, é claro, que ele diz que transgrediu essas leis, que por muitas vezes ele faltou com essas verdades do evangelho no seu próprio ministério, e isso é fato, isso por muitas vezes nós observamos que tinha palavra, tinha as palavras talvez certas, pregadas e colocadas da forma equivocada, e por muitas vezes era muito duro de ouvir a palavra dele, era muito duro de ouvir a mensagem dele, uma vez que a forma com que ele se portava em cima do púlpito, às vezes muito incisiva, fazia com que a gente visse aquela mensagem não como uma mensagem de amor, que é o ponto central do evangelho, que sim chama atenção, que sim expõe as feridas, mas que também cura e traz a consolação, o óleo ou muitas outras coisas que, diga-se de passagem, os pentecostais sabem muito bem expor em cima do púlpito,
embora talvez não tenham a mesma clareza da Bíblia como tem esses pastores reformados, e aí é um longo questionamento aqui que eu deixo para vocês, que se exacerbou-se muito de um lado, de outro lado também há uma exceção ali, há um exagero, melhor dizendo, de palavras, que enquanto um lado apenas aponta os erros, outro lado apenas diz que podemos permanecer nos mesmos erros, mas enfim, aqui havia sim um distúrbio comportamental da parte desse pastor, e isso é muito bem claro, e ele agora expôs isso, não é? O que já não era novidade para ninguém, ele expôs isso, veio às mídias aí, está sendo compartilhado. Essa semana foi uma enxurrada aí de comentários nas redes sociais e por todos os portais gospels aí, os portais das mídias gospels, que expuseram esse vídeo compartilhando para muitas pessoas, e chegou até uma pessoa em especial, que foi um dos afrontados em um vídeo muito antigo dele, um vídeo anterior, aonde ele se colocava na posição de pregador ali, expondo a palavra, e ele citou o erro, teologicamente erro de muitas pessoas, e na pregação, se você assistir ela toda, não assista só uma parte dela, mas ele expõe ali alguns pontos e cita severamente nomes, e ele expõe o nome de um pastor muito conhecido aqui do nosso Brasil, dentre tantos outros ali, nacionais e internacionais. Ele cita o nome de Benny Hinn, ele cita o nome do Silas Malafaia, mas também cita o nome do pastor e deputado Marco Feliciano, e aí o ponto central do nosso vídeo, porque o pastor Marco Feliciano, ao ver o vídeo, gravou um outro vídeo de resposta ao Paulo Júnior, e acredite, eu abri o vídeo achando que viria ali uma daquelas mensagens que iriam combater todas as falas, né, do Paulo Júnior, mas muito antes, pelo contrário, eu vi no vídeo do pastor Marco Feliciano aquilo que eu não vi em todas as pregações do pastor Paulo Júnior, que foi o amor do evangelho exposto em um único vídeo. Enquanto o pastor Paulo Júnior afrontava, confrontava, chamava ao arrependimento sem colocar o amor, dizendo que após a mudança havia uma reconciliação, havia o amor propriamente falando do evangelho, o pastor Marco Feliciano veio contrariando a lógica. Eu achei que ele iria simplesmente afrontar, se colocar, dizer que avisou, dizer que por muitas vezes ele sabia que quem muito aponta os erros dos outros por trás está errado, tem sempre algo a esconder, como a gente já viu as mensagens dele lá atrás, mas parece que há uma mudança de comportamento nos últimos anos do pastor Marco Feliciano, e a gente vê isso muito claramente quando ele muitas vezes parece ter amadurecido, parece que ele está transformando o seu caráter, a sua forma de compreensão das coisas, o amadurecimento, quem sabe a idade. Isso tem sido muito louvável, e é por isso que ele deu uma resposta sensacional para o pastor Paulo Júnior, convidando ele também a, se quiser, chamar ele no direct e se colocando à disposição do pastor Paulo Júnior. Diferente do que muitos imaginavam, ele começa o vídeo dizendo: olha, eu me senti lisonjeado. A muitos foi uma afronta ao pastor Marco Feliciano, mas ele começa tendo um outro olhar da pregação do Paulo Júnior, dizendo: olha, eu me senti lisonjeado de ser colocado ao lado desses grandes líderes que, embora muitos erram, e é claro isso, eu não estou aqui para dizer que estão certos ou errados, mas que ele se sentiu lisonjeado, se sentiu feliz por ser comparado a esses grandes líderes. Ele começa ali falando do menino lá da Vila Tatu, enfim, aquela história que a gente já conhece quando se fala de Marco Feliciano, do testemunho dele, do seu início muito sofrido, pobre, enfim, ele cita isso dizendo que se sentiu lisonjeado de ser colocado ao lado comparado a esses grandes líderes, e ele conclui o vídeo, continua o vídeo ali, falando que ele se coloca à disposição, que ele entende que o homem está sujeito à falha, que quem está em pé cuide para que não caia, enfim, toda aquelas coisas que nós já conhecemos, aqueles textos que às vezes são jargões de pregadores, né? Mas veio ali para surpreender, para mostrar a diferença. Olha que lindo a fala, uma das falas do Marco Feliciano que ele coloca aqui nesse ponto aqui, ó.
Eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior, nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. Ou seja, além de todos os pontos colocados ali por ele no vídeo, né, na mensagem de resposta, ele ainda se coloca à disposição e diz, chama o povo ali para orar pelo pastor Paulo Júnior, para que ele se recupere. Ele fala ali a respeito de uma doença física, não sei, você que acompanha talvez o Paulo Júnior sabe do que ele tenha passado, e é claro que no vídeo ele está bastante abatido, não se sabe se psicologicamente, fisicamente, ou qual o motivo ali dele estar daquela forma, se foi só pelos fatos que estão acontecendo, pela repreensão, a retirada do ministério. E eu achei muito lindo da parte do pastor Marco Feliciano que ele veio para quebrar aquele ciclo de afronta, de acusação, que muitas vezes fica alguém ali julgando, dizendo, tá vendo, olha, eu sabia que você iria cair, que por trás havia algum impedimento, que algo não estava certo. Ele vem para quebrar isso, ele vem para se colocar à disposição, colocar o ombro lado a lado e dizer, olha, estou contigo, vamos orar por você, chama o povo ali para orar. Isso foi a verdadeira